Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora nós vamos criar um projeto usando um display LCD, certo? Mas antes da gente trabalhar em cima da programação C++ com o display LCD, a gente precisa ver qual é esse dispositivo, o que ele faz, né? Então tem alguns que conhecem, tem outros que não conhecem. Se a gente for no Tinkercad e pesquisar LCD aqui na barra lateral, a gente vai ver que nós temos dois modelos, né, de display LCD. O display LCD é um display de saída, certo? Onde vai mostrar textos, né, ícones, aí números no display aqui LCD. Temos dois modelos, um de 16 por 2, ou seja, a gente pode colocar 16 caracteres em uma linha, na primeira linha e na segunda linha aqui. E aí ele possui vários pinos, né, que a gente vai ver. Nós temos também um outro modelo de display LCD, que é o I2C, certo? Que ele é baseado em um MCP 23008. Então nós temos o modelo padrão, muito utilizado aí no mercado, e o mais recente, que é o I2C, que aí a gente utiliza apenas 4 pinos, ok? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o de vários pinos, né? Ou apenas o de 4 pinos? A gente vai usar o de 4 pinos. Então vamos deletar esse daqui. Vou deixar esse aqui do lado. Vou pesquisar aqui a minha placa Arduino. E aí eu vou pegar um Arduino R3 aqui, ok? Antes da gente fazer as conexões, as ligações aqui dos fios nos pinos, a gente precisa saber o significado de cada um desses pinos aqui no display LCD, ok? O GND é o solo, normalmente a gente conecta no fio negativo, né, do nosso Arduino, então a gente pode já fazer a ligação direta nele, aqui, então vou pegar aqui o pino GND do meu display LCD e colocar aqui no GND do Arduino. Vou aproveitar e vou alterar a cor para preto, ok? O VCC, como vocês já viram em outros projetos, é o pino da potência, ou seja, onde vai passar a corrente elétrica para fazer o dispositivo ligar. Então a gente tem aqui um fornecimento de 5 volts e 3 volts. Como a gente está trabalhando com o display LCD, a gente vai ligar nos 5 volts. Então vou clicar, vou adicionar aqui o pino nos 5 volts, ok? Vou aproveitar, como ele é positivo, né? É a potência aqui, eu vou colocar a cor do fio para vermelho, certo? E antes da gente trabalhar com o SDA e o SCL, a gente precisa saber o que significa esses protocolos, né? Esses SDA e SCL, eles são responsáveis pela transmissão de dados e pela velocidade de clock do sistema, né, das informações que serão passadas do Arduino, do ATmega, para o display LCD. Então o SDA aqui, ele trabalha mais precisamente para dados, ou seja, todas as informações que serão colocadas no código e serão mostradas no display, ele vai passar pelo SDA, ok? E o SCL é o nosso clock, ou seja, ele vai sincronizar os dispositivos, né, e garantir aí a confiabilidade do sistema. Então, a velocidade de clock, a velocidade que a informação é passada para o display é através do nosso SCL. Então, recapitulando, o SDA, né, que é o Serial Data, ele é o responsável pela troca de dados entre o ATmega aqui do Arduino com o display LCD. É onde a gente vai verificar os dados, a troca de dados dos dispositivos, certo? E o SCL, que é um outro barramento, né? Ele é o Serial Clock, que é tem a função de sincronizar aqui os dispositivos para verificar a velocidade entre eles, porque tem alguns dispositivos que demoram para carregar as informações. Então esse aqui é um pino responsável para fazer essa sincronização dos dados no display do Arduino para o display LCD, ok? O protocolo utilizado desses dois pinos aqui é o I2C, tá? Que é um protocolo muito utilizado para padronizar
quem é o mestre e quem é o escravo no sistema. Aqui no caso a gente tem o Arduino aqui como a placa principal. Então aqui a gente tem a placa mestre e aqui a gente tem uma outra placa, só que aqui é uma placa de saída, né, esse LCD. Então aqui a gente tem o escravo. E aí para poder a gente trabalhar lendo os dados, a gente tem esses dois pinos que é o SDA e o SCL, ok? Onde é que a gente vai conectar esses dois pinos? Aqui no Arduino, na parte digital do PWM, a gente já viu que vai do 0 até o pino 13. E aqui, anulado, né, depois do RF, do pino RF, a gente tem aqui o pino SDA e o pino SCL. O SDA é para dados. Então, vou clicar aqui no SDA, vou clicar e vou colocar ele aqui no pino do SDA da minha placa do display LCD. Vou arrastar aqui os pininhos e vou alterar a cor para verde. Pode ser qualquer cor, vou colocar verde aqui para facilitar, ok? E o SCL, que vai ser responsável pela sincronização dos dados, vou clicar e vou colocar no SCL aqui do display LCD. Muito bem, vou alterar a cor aqui do meu fio para amarelo. Então a gente tem o vermelho, que vai passar a corrente elétrica positiva de 5 volts para o VCC, que vai ser responsável pela alimentação e a ligação do display LCD. Nós temos o GND, que é responsável por fazer o fechamento do circuito. Nós temos o SDA, que é responsável pela troca de dados entre a programação que a gente vai colocar no ATmega do Arduino e que será exibida no display LCD. E nós temos aqui o SCL, que é responsável pela sincronização dos dados entre o ATmega e o display LCD. Todos eles, aqui os dois, utilizando o protocolo I2C, que é o protocolo do mestre e o escravo. O mestre é a placa principal Arduino e o display LCD como placa de saída, uma placa escrava. Ok? Vamos alterar aqui o nome do nosso projeto usando um display LCD e pressionar Enter. Muito bem. Agora vamos para o código. Agora vamos fazer a programação do nosso projeto usando um display LCD. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês que a gente tem vários modelos de display LCD, certo? Além do 16 por 2 e o IC2, a gente tem alguns nos mercados aí com vários tamanhos, né? Com vários dados de informações. Então a gente tem display com caracteres numéricos, alfanuméricos, textos e tal. Tem de vários tamanhos que a gente pode utilizar, certo? Com várias pinagens diferentes, com vários módulos usados, ok? Então a gente tem aqui o 16 por 2, que é o padrão mais usado, né? Aí no comércio. Nós temos aqui o display LCD I2C, certo? O IC2 aqui, ok? O I2C. Nós temos aqui também o módulo para poder a gente converter um display LCD 16 por 2 para o padrão I2C, que aí a gente usa apenas os 4 pinos conforme a gente olhou na nossa aula, que é o GND, VCC, SDA e SCL, ok? Então, voltando aqui no nosso projeto, vamos clicar lá no código, vou fechar aqui essas abas. Ok, vamos clicar no nosso código, provavelmente ele estará em blocos, então a gente vai vir aqui, a gente pode deletar isso aqui tudo. Clique em blocos, modo de edição, texto e clique em continuar. Se aparecer isso daqui, vocês podem pressionar, clica na tela, pressiona Ctrl A e deleta, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para poder a gente trabalhar com LCD é incluir uma biblioteca, né, para fazer a comunicação com o Arduino, certo? Então, a biblioteca aqui por padrão, a gente usa um hashtag include, e aí a gente abre aqui a nossa tag, e aí a gente coloca o nome da biblioteca que vai ser utilizada. No nosso caso, a gente vai usar aqui
uma biblioteca da Adafruit, certo? Underline, e aí a gente coloca liquid crystal.h. E aí a gente fecha aqui a nossa tag, ok? Por que essa biblioteca? Porque a biblioteca que vai fazer a comunicação do display LCD com o nosso Arduino, usando aqui os pinos SDA e SCL, porque estamos utilizando um display LCD e 2C, ok? Feito isso, já adicionamos a biblioteca para fazer aqui a sincronização do display LCD com o Arduino. Vamos pressionar Enter 2 vezes. Vamos criar uma variável chamada de segundos e vamos colocar o valor 0, certo? Então ela vai começar aqui com o tempo de 0. Depois a gente vai pegar a nossa biblioteca, Adafruit Liquid Crystal. Então a gente vai colocar aqui, Adafruit underline Liquid Crystal, que a gente colocou aqui em cima da biblioteca. E aí a gente vai dar espaço e vai colocar o nome da nossa variável. A gente vai chamar a nossa variável de LCD underline 1, ok? E ela vai começar aqui com 0, certo? Então observe, a gente adicionou a biblioteca, depois a gente criou duas variáveis, a gente criou uma variável de segundos e colocamos aqui, para não ficar colocando esse texto gigante, a gente chamou a nossa variável de LCD underline 1. Beleza? Muito bem. Observe que aqui a gente colocou as iniciais maiúsculas, então é importante vocês verificarem se está com a inicial maiúscula também, conforme a gente colocou aqui na biblioteca, para não dar erro no nosso código. Feito isso, vamos pressionar Enter, então a gente adicionou aqui as nossas duas variáveis, e agora a gente vai para a parte do setup. Então a gente vai colocar o nosso void setup, que é a nossa parte da configuração dos pinos, e aí a gente vai verificar os pinos que serão usados no nosso Arduino. Então abre chaves aqui, a gente vai colocar o nosso LCD1, que é a nossa plaquinha, e vamos fazer com que ela inicie, certo? Com as duas linhas do nosso display, ou seja, a gente vai usar 16 caracteres na primeira linha, que é aqui, e 16 caracteres na segunda linha para a gente colocar informações. Então a gente vai usar um display 16 por 2, certo? Muito bom. Depois a gente vai escrever um texto no nosso display. Esse texto a gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser. Então, para escrever uma informação no nosso display, né, a gente vai colocar o nome da nossa variável, certo? Ponto print, ou seja, imprimir, né, mostrar, e aí a gente vai abrir parênteses, aspas, fecha parênteses, 2 pontos. Aqui dentro a gente vai colocar o texto que vai ser exibido no nosso display LCD. A gente pode colocar o nosso nome, a gente pode colocar uma frase, qualquer coisa. Eu vou colocar aqui só para ilustrar, olá, mundo. Como é o nosso primeiro projeto, a gente vai colocar assim, certo? Então a gente vai pressionar Enter e vamos fechar aqui a nossa chavinha para a gente concluir o nosso void setup, que é a parte da configuração dos nossos pinos e informações essenciais para o Arduino. Muito bom. Aqui já vai funcionar? Não, porque a gente precisa do loop, né? De quanto em quanto tempo vai ficar aparecendo essas informações? Vai ficar aparecendo lá mundo de 1 em 1 segundo? Vai aparecer e parar? Então a gente precisa configurar isso dentro do nosso loop. Então a gente vai colocar aqui um void loop, certo? Abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, e aí a gente vai determinar o que aqui, qual linha que vai aparecer o Olá Mundo? Vai ser na primeira linha aqui em cima do display ou na segunda linha? Quantos segundos? Então a gente configura isso dentro do loop. Então a gente vai pegar nossa variável, LCD underline 1, ponto, e aí a gente vai colocar aqui o comando set cursor.
ok? E é aqui que a gente determina onde será exibido a informação. Então, a gente vai colocar aqui 0,1. E aí eu fecho o meu parênteses, ponto e vírgula. Então, o que esse comando quer dizer? Que o nosso texto, o Olá Mundo, ele vai aparecer na primeira linha. Se eu quisesse que ele aparecesse na segunda linha, eu poderia simplesmente colocar aqui 2, certo? Muito bom. Continuando, a gente vai configurar agora, através da nossa variável LCD1, LCD underline 1, ponto, a gente vai printar aqui os segundos, certo? A gente pode até deixar essa opção desabilitada, mas como a gente colocou aqui a nossa variável segundos, a gente vai colocar aqui também. Certo? E aí, ponto e vírgula. A gente vai colocar um backlight, ou seja, um brilho no nosso display, né? E configurar aqui o valor da intensidade do brilho para poder mostrar o texto no display LCD. Para isso, a gente vai pegar a nossa variável LCD1, ponto, e aí a gente vai configurar o nosso backlight. Vamos colocar um valor 1, por enquanto. Certo? Vamos configurar o nosso delay para 500 milissegundos, ou seja, ele vai esperar 500 milissegundos, vai ser bem rápido. E aí a gente vai colocar o nosso set backlight para 0. Vamos repetir o nosso delay. De 500. E aí a gente vai colocar aqui a nossa variável de segundos mais igual a 1. E vamos fechar nossa chave para finalizar o nosso código. Então, recapitulando, vamos entender o que nós fizemos aqui antes de testar o nosso projeto. A gente adicionou a nossa biblioteca, né? Vou até colocar aqui um comentário. Então, incluir a biblioteca para funcionar, né? O LCD. Aqui a gente criou a nossa variável. Então, aqui embaixo a gente tem as nossas variáveis. A variável de segundos e a variável relacionada ao display de cristal líquido, né? O nosso display LCD, a gente chamou ela de LCD1, certo? Aqui a gente tem as variáveis dos pinos. Então, a gente tem aqui a configuração dos pinos. Né? Vamos colocar assim, configuração dos pinos e do texto que será exibido no LCD, certo? E aqui a gente tem o nosso loop, o que vai acontecer, né? Onde será mostrado o texto. Vou colocar assim, a linha onde será mostrada o texto, ok? E aqui a gente tem a configuração do tempo. Configuração do visor, do display, LCD. E aqui a gente tem o tempo, um temporizador. Ok? Então é isso. Se estiver tudo certo, assim que a gente clicar em iniciar, vai aparecer o texto Olá Mundo no nosso display LCD. Então vou diminuir aqui a nossa telinha.
aliás, vou arrastar aqui o meu display LCD para cá e vou clicar em iniciar. Então o texto Olá Mundo tem que aparecer aqui no meu display, tudo certinho. Observe que tem um erro, então vamos verificar onde está o nosso erro. Aqui no caso a gente colocou cristal com I, então a gente vai colocar cristal com Y. Ok, pessoal, então se todo o nosso código estiver certo, vai aparecer o texto Olá Mundo, né? E vai aparecer aqui um temporizador de 1 segundo. Então vou iniciar a simulação e observe se vai aparecer aí no display de vocês. Ó. Se eu quiser alterar o texto Olá Mundo, eu posso também. Então vou colocar aqui, vou colocar o meu nome e tem que aparecer lá na primeira linha o nome que eu colocar aqui no LCD 1.print. Vou iniciar e aparece o meu texto, ok? Se eu quiser que apareça somente o texto, menos os segundos, eu posso colocar aqui um barra barra, certo? Na minha variável de segundos. E toda vez que tiver esse comando da variável segundos, eu dou um barra barra, ok? Então aqui, como esse aqui é relacionado ao nosso texto do temporizador, eu posso simplesmente colocar um comentário de várias linhas aqui, né? Para poder não aparecer isso, aparecer somente o texto que eu coloquei aqui no LCD.1. Vou iniciar a simulação e observo o resultado. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.